Quem é essa mulher vestida de sol em Apocalipse 12? É Israel. É Maria. É a igreja. E por que o inferno inteiro parece se inclinar sobre o ventre dela? Essa não é uma pergunta para curiosos apenas. Essa é uma pergunta para quem sente que, justamente quando algo de Deus está prestes a nascer, a pressão aumenta, a acusação cresce, a resistência aperta o peito e a alma quase pergunta em silêncio: por que o mal reage com tanta violência? Em Apocalipse 12, versículos 1 a 4, João não nos entrega um símbolo decorativo. Ele nos arrasta para uma guerra antiga. E em Gênesis 3, versículo 15, a primeira fissura dessa guerra já aparece, quando Deus fala à serpente que haverá inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência dela e a descendência da serpente. Então a pergunta não é só quem é a mulher. A pergunta é: em que história você já está vivendo sem perceber? Porque, se Apocalipse 12 está certo, suas lutas não são aleatórias. Existe um dragão que odeia a promessa, odeia o Messias e odeia tudo o que carrega a marca de Deus. Mas existe também um trono acima da guerra, um filho que nasce, reina e não pode ser devorado. E quando entendemos quem é a mulher, entendemos por que o inimigo ataca tanto a fidelidade, a santidade, a esperança e o testemunho do povo de Deus. Vamos ver isso acontecendo agora, não de longe, mas por dentro da própria Escritura. João está exilado, mas o exílio não fecha o céu. Em Apocalipse 12, versículo 1, ele vê um grande sinal. Não é um detalhe pequeno. Não é um ornamento. É um grande sinal. E ele vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A visão já pulsa com ecos antigos. 12 estrelas. Isso toca imediatamente a memória de Gênesis 37, versículos 9 e 10, quando José sonha e vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando. Jacó entende o idioma. A família da aliança entende o idioma. Israel entende o idioma. Essa mulher não surge do nada. Ela vem carregada de promessa, genealogia, pacto, espera, séculos de esperança comprimidos em dor viva. E João não a vê sorrindo em conforto. Em Apocalipse 12, versículo 2, ela está grávida e grita de dor, porque está para dar à luz. O símbolo sangra. O sinal geme. A promessa não chega como luxo. Ela chega como parto. E antes que a alma tenha tempo de respirar, em Apocalipse 12, versículos 3 e 4, aparece outro sinal no céu. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Falsa majestade. Autoridade usurpada. Violência organizada. Ele não está passeando. Ele está caçando. Sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu e as lança sobre a terra. Ele quer derrubar o que brilha. Ele quer macular o que Deus ordenou. Ele quer transformar a adoração em ruína. E então ele para diante da mulher que está para dar à luz, para devorar o filho no momento em que nascer. Perceba a maldade concentrada. O dragão não odeia apenas a criança. Ele odeia o nascimento. Ele odeia o cumprimento. Ele odeia o momento em que a promessa deixa de ser esperança distante e se torna realidade concreta. E quando João vê isso, a Bíblia inteira começa a conversar dentro dessa visão. Porque essa guerra não começa em Patmos. Ela volta para o jardim. Em Gênesis 3, versículo 15, depois da queda, Deus encara a serpente e pronuncia a sentença que faz o inferno tremer. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo respira por trás de Apocalipse 12. A mulher, a descendência, a serpente, o ódio, a ferida, a vitória. O dragão em Apocalipse não inventa sua guerra. Ele continua uma guerra anunciada pelo próprio Deus. E desde esse momento, a história da redenção pulsa como uma linha perseguida. O inimigo observa ventres, genealogias, promessas, alianças, nascimentos. Ele ronda o fio da promessa porque sabe que de algum ponto dessa linha virá aquele que esmagará sua cabeça. Então a Escritura nos empurra para dentro de outra cena. Uma mulher respira fundo. Uma jovem ouve uma mensagem que nenhum ser humano ouviria sem tremer. Em Lucas 1, versículos 30 a 33, o anjo fala com Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. O texto não usa o nome da mulher de Apocalipse 12, mas quando o filho de Apocalipse 12, versículo 5, nasce para governar todas as nações com cetro de ferro, ecoando Salmos 2, versículos 7 a 9, o centro fica fixado, o filho é o Messias. E se o filho é o Messias, a mulher está necessariamente ligada ao povo da promessa que o traz ao mundo, e esse povo culmina, de forma concreta e histórica, no ventre de Maria. Maria ouve. E ouvir isso não a transforma numa estátua sem pulsação. O coração acelera. A boca talvez fique seca. As mãos talvez procurem apoio no tecido simples da roupa. O anjo fala do trono de Davi. Fala do povo de Jacó. Fala de um reino sem fim. Tudo isso entra nela como fogo e peso. Ela pergunta, em Lucas 1, versículo 34, como acontecerá isso, se sou virgem? Não é incredulidade zombadora. É espanto santo tentando respirar dentro do impossível. E o anjo responde, em Lucas 1, versículo 35, que o Espírito Santo virá sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. A promessa não virá da força humana. A promessa virá da intervenção divina. Aqui a dor de Apocalipse 12 começa a ganhar carne. Porque carregar o Cristo não é apenas privilégio, é também risco, exposição, obediência que custa a reputação, noites em claro, conversas difíceis, possíveis olhares tortos, silêncio pesado dentro de casa. José também entra nessa tensão. Em Mateus 1, versículos 18 a 20, ele descobre que Maria está grávida antes de se unirem. O texto é curto, mas a dor é longa. Ele pensa. Ele mede o impacto. O peito aperta. A mente corre de um lado para outro. O homem justo não quer difamá-la, mas também não entende. O amor luta com a perplexidade. A honra luta com a misericórdia. Enquanto ele considera isso, o anjo do Senhor lhe aparece em sonho e diz, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O dragão odeia nascimentos prometidos, e até antes do parto já existe pressão, mal entendido, ameaça a integridade daquilo que Deus está fazendo. É assim muitas vezes. Antes de a promessa se manifestar plenamente, ela passa por territórios onde o coração humano precisa obedecer sem controlar, confiar sem enxergar e permanecer sem entender tudo. Mas o dragão não fica só na suspeita e no clima de tensão. Ele quer sangue. Em Mateus 2, versículos 1 a 16, os magos chegam a Jerusalém perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus. Herodes ouve isso, e o palácio treme junto com ele. O poder carnal sempre se inquieta quando o verdadeiro rei é anunciado. Herodes chama líderes religiosos, colhe informação, cita Miqueias 5, versículo 2, e descobre que o Cristo deve nascer em Belém. O texto diz: está escrito. A palavra está clara. Mas clareza profética não produz automaticamente submissão. Herodes sorri por fora e conspira por dentro. Ele fala como adorador, mas pensa como predador. Ele diz aos magos para voltarem e informarem onde a criança está, para que ele também vá adorá-la. Mentira lisa, fria, calculada. O dragão às vezes usa dentes, às vezes usa diplomacia. Belém respira aquele momento sem saber da tempestade completa. O menino está ali. Maria o envolve. José observa. Talvez o cansaço do corpo se misture com uma vigilância silenciosa que não se explica. O bebê move as mãos pequenas. O choro rasga o ar. O alimento, o sono, o calor do colo, tudo parece simples demais para carregar um peso tão eterno. E, no entanto, Apocalipse 12, versículo 4, já descreve a verdade invisível. O dragão está à espera para devorar o filho assim que nascer. É isso que Herodes encarna naquela hora. O dragão age através dos tronos da terra. O ódio espiritual veste roupa política. O assassinato cósmico procura braços humanos. Os magos, advertidos em sonho, não voltam a Herodes. E então em Mateus 2, versículos 13 e 14, o anjo do Senhor aparece a José em sonho. Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Sinta a urgência. Não há tempo para discurso cumprido. Não há seminário naquela madrugada. Há obediência imediata. José se levanta. O texto é seco, mas a cena ferve. Ele sacode o sono para longe.
As mãos trabalham rápido. Ele reúne o necessário. Maria acorda com o coração disparado. Talvez ela nem precise de muitas palavras. Há momentos em que a alma reconhece o peso do aviso antes mesmo de entendê-lo por completo. Ela toma o menino. Ajusta o manto. O corpo cansado obedece. O medo tenta entrar, mas a palavra recebida empurra os passos. No escuro, eles saem. O filho nasce, e a guerra se intensifica. Em Miqueias 5, versículos 2 e 3, já havia uma linha dizendo que de Belém sairia aquele que governará Israel, cujas origens estão no passado distante, em tempos antigos, e que Deus entregaria o povo até o tempo em que aquela que está em trabalho de parto desse à luz. Veja como a Bíblia costura tudo. A mulher, o parto, o governante prometido, Belém, a espera. João não inventa novos símbolos desconectados, ele condensa séculos de promessa em uma visão incendiada. E quando Herodes percebe que foi enganado, em Mateus 2, versículo 16, ele explode em fúria e manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. O dragão falha em alcançar o Cristo, mas deixa feridas no caminho. Isso também nos ensina algo duro e santo. A guerra espiritual não é teatro. Ela produz choro real na história real. O mal é feroz. O ódio contra o ungido não é simbólico apenas. Ele se derrama em crueldade concreta. Mas Apocalipse 12, versículo 5, declara que a mulher dá à luz um filho, um menino, que governará todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho é arrebatado para junto de Deus e de seu trono. João comprime em uma linha nascimento, missão, exaltação. O dragão não vence nenhuma dessas etapas. Ele não consegue impedir o nascimento. Não consegue sequestrar a missão. Não consegue tocar o trono. Toda a fúria do inferno esbarra no decreto do céu. Salmos 2, versículos 7 a 9, já canta essa certeza. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro. O filho de Apocalipse 12 não é apenas uma criança ameaçada. Ele é o rei entronizado. O menino no colo é o soberano do cosmos. O choro do recém-nascido carrega a autoridade daquele por meio de quem todas as coisas são sustentadas. E aqui a pergunta volta mais afiada. Então quem é a mulher? Se olharmos para o sinal em sua moldura mais ampla, as 12 estrelas e a linguagem de Gênesis 37 apontam para Israel, o povo da aliança. Se olharmos para o momento histórico do nascimento do Messias, a mulher se afunila concretamente em Maria, porque é dela que o Cristo nasce segundo a carne. E se continuarmos lendo o capítulo, veremos que o dragão volta sua fúria contra o restante da descendência dela, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, em Apocalipse 12, versículo 17. Isso abre o símbolo para o povo de Deus preservado e perseguido. Então não precisamos colocar uma espada entre Israel, Maria e Igreja como se o texto exigisse uma exclusão simplista. O próprio fluxo bíblico mostra a continuidade redentiva. A mulher é o povo da promessa em sua linha histórica, corporativa e messiânica, culminando em Maria e se desdobrando no povo fiel de Deus que carrega o testemunho de Jesus. Mas João ainda não terminou de nos colocar no fogo. Em Apocalipse 12, versículo 6, a mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde lhe sustentariam durante 1260 dias. O deserto volta a aparecer, e nenhum leitor da Bíblia ouve essa palavra de modo neutro. O deserto é lugar de prova, mas também de provisão. É lugar de ameaça, mas também de encontro. É lugar onde a carne sente falta de controle, mas a alma aprende dependência. E isso nos empurra para outra história em que uma mulher carrega uma promessa, um opressor se enfurece e um menino ameaça o trono do mal antes mesmo de falar. O padrão reaparece. O dragão muda de máscara, mas não muda de coração. Em Êxodo 1, versículos 8 a 16, um novo rei surge no Egito, um rei que não conheceu José. Ele olha para Israel e não vê seres humanos, vê risco político. O medo que nasce do orgulho sempre desumaniza. Ele diz ao seu povo que os israelitas se tornaram numerosos e fortes demais. Ele teme o crescimento da descendência prometida. Perceba isso, o inferno teme crescimento santo. Faraó quer controlar ventre, nascimento, futuro, herança. Ele chama as parteiras hebreias, Sifra e Puá, e ordena: quando ajudarem as mulheres hebreias no parto, se for menino, matem-no, se for menina,
deixe-na viver. Outra vez, o dragão diante da mulher. Outra vez, o ódio concentrado no nascimento. Outra vez, a tentativa de matar a promessa no berço. As parteiras, porém, temem a Deus. Em Êxodo 1, versículo 17, elas não fazem o que o rei do Egito manda. Sinta o peso disso. O decreto do império chega, mas duas mulheres simples carregam dentro do peito uma reverência maior que o medo do trono. Talvez as mãos tremam. Talvez a garganta aperte quando são chamadas para prestar contas. Faraó as questiona. A tensão é real. O palácio não é lugar seguro para contrariar um rei assassino. Mas elas permanecem. O texto avança e diz que Deus trata bem as parteiras, em Êxodo 1, versículos 20 e 21. O dragão tenta engolir o futuro, mas Deus protege gente anônima que se recusa a cooperar com a morte. Então vem o decreto mais amplo. Em Êxodo 1, versículo 22, Faraó ordena a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino hebreu recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O rio se torna instrumento de genocídio. O berçário se torna campo de batalha. E em Êxodo 2, versículos 1 a 3, um homem e uma mulher da tribo de Levi têm um filho. A mãe vê que o menino é bonito. O texto parece simples, mas há ali mais do que apreciação estética. A percepção de valor, lampejo de propósito, amor que discerne. Ela o esconde por 3 meses. 3 meses de silêncio tenso. 3 meses em que qualquer choro pode denunciar a casa. 3 meses em que o coração da mãe não descansa por inteiro. Ela o embala com o corpo rígido de vigilância. Ela escuta passos e prende a respiração. O menino se move. O leite precisa ser dado. O sono precisa vir. Mas a sentença de morte paira sobre cada ruído. Quando não pode mais escondê-lo, ela faz um cesto de junco e o reveste com piche e betume. Êxodo 2, versículo 3. O texto descreve a ação sem sentimentalismo, mas a cena corta por dentro. As mãos dela trabalham no cesto. O cheiro do piche sobe forte. Os dedos apertam as fibras. Ela não está fazendo um objeto bonito. Ela está construindo um intervalo entre o menino e a morte. Cada camada de betume é uma oração sem som. Cada ajuste no cesto diz: eu não posso controlar o império, mas posso colocar meu filho nas mãos de Deus. Ela põe a criança no cesto e o coloca entre os juncos, à margem do Nilo. O coração de mãe rasga, mas não se rende. A irmã fica de longe para ver o que lhe acontecerá, em Êxodo 2, versículo 4. Distância de segurança, proximidade de amor. Olhos fixos. Respiração curta. Espera insuportável. Então a filha do faraó desce ao rio. Em Êxodo 2, versículos 5 e 6, ela vê o cesto entre os juncos e manda uma serva apanhá-lo. Ao abri-lo, vê o menino chorando. Esse choro atravessa decreto, raça, palácio, fronteira social. O menino chora, e a compaixão se acende. Ela diz: este é um menino hebreu. O que Faraó decreta para matar, Deus usa para posicionar livramento dentro da própria casa do inimigo. Miriam se aproxima com inteligência rápida e pergunta se deve chamar uma mulher hebreia para amamentar o menino. A princesa concorda. A própria mãe é chamada para nutrir o filho que havia entregado ao rio, em Êxodo 2, versículos 7 a 9. Veja a ironia santa. O dragão tenta devorar a criança, e Deus faz a estrutura do império financiar a preservação do libertador. Moisés cresce. O nome dele carrega a memória da água. Em Êxodo 2, versículo 10, eu o tirei das águas. E muitos anos depois, esse homem confronta o mesmo império que tentou matá-lo ao nascer. O padrão está claro. Quando Deus levanta o libertador, a violência do sistema se adianta, porque o inferno fareja ameaça à sua escravidão. Não é coincidência que Apocalipse 12 mostre o dragão à espera do nascimento. O nascimento de algo de Deus é sempre odiado pelo inferno, seja um libertador que desafia Faraó, seja um Messias que destrona Satanás, seja uma comunidade fiel que sustenta o testemunho de Jesus em meio à escuridão. E o deserto de Apocalipse 12, versículo 6, começa a vibrar com Êxodo também. Porque em Êxodo 19, versículo 4, Deus diz a Israel: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Em Apocalipse 12, versículo 14, à mulher são dadas as 2 asas da grande águia, para que voasse para o lugar preparado para ela no deserto, onde seria sustentada. João está escrevendo em símbolos, mas os símbolos têm raiz. O deserto não é abandono.
O deserto é, muitas vezes, a geografia da preservação divina. Não é confortável. Não é glamouroso. Não é o lugar onde o ego se sente forte. Mas é o lugar onde Deus alimenta, guarda, disciplina, treina, afasta do alcance do predador e mostra que sua provisão não depende do sistema de Faraó. Mas a guerra sobe de intensidade mais uma vez. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidam. Porém estes não são suficientemente fortes, e assim perdem o seu lugar no céu. O grande dragão é lançado fora. E aqui a visão nos ajuda sem deixar dúvida sobre identidade. O texto interpreta o símbolo. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Aquele que aparece como dragão é o mesmo que começou como serpente. O mesmo veneno, a mesma rebelião, a mesma mentira, a mesma fome de usurpar. Ele não é um princípio abstrato do mal. Ele é o acusador, o enganador, o opositor real do propósito de Deus. E quando ele cai, uma voz forte ressoa em Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Aqui está o coração ardente do capítulo. A derrota de Satanás não acontece por técnica humana, não acontece por carisma pessoal, não acontece por força psicológica. Ela está ligada à obra do Cordeiro. O sangue do Cordeiro silencia a acusação. O testemunho fiel expõe que a mentira perdeu seu trono. O povo de Deus não vence porque é impressionante, vence porque está coberto pelo sacrifício do Filho. Isso nos obriga a voltar ao Filho de Apocalipse 12, versículo 5. O menino que o dragão quer devorar não é apenas um rei prometido, é o Cordeiro vitorioso. O trono e a cruz não competem entre si. O mesmo Jesus que governa as nações é o Jesus cujo sangue vence o acusador. E então outra história se levanta, uma história em que o deserto volta, o diabo aparece de forma direta, e o filho enfrenta o tentador não no berço, mas na arena da obediência. Em Mateus 4, versículos 1 a 11, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O filho que Herodes não consegue matar agora encara o acusador face a face. 40 dias e 40 noites. O corpo sente o jejum. O estômago dói. A fraqueza física não é fingida. O inimigo espera o momento da vulnerabilidade corpórea para insinuar a mentira antiga. Se você é filho de Deus. Sinta a perversidade da frase. Não é apenas convite ao milagre. É ataque à identidade. Se você é filho. A serpente sempre tenta deslocar o ser antes de tocar o fazer. Jesus sente a fome real. A pedra está ali. A possibilidade natural do poder está ao alcance. Mas em Mateus 4, versículo 4, ele responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O filho vence onde Adão caiu, onde Israel murmurou, onde nós muitas vezes oscilamos. Ele não negocia a identidade. Não responde à tentação para provar algo ao diabo. Permanece no que o Pai já declarou. O diabo insiste. Leva-o ao pináculo do templo. Cita a escritura de forma torcida. Propõe espetáculo espiritual. Em Mateus 4, versículo 7, Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Outra vez o filho recusa a religiosidade performática que tenta usar Deus em vez de obedecer a Deus. O diabo então mostra todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Em Mateus 4, versículos 8 e 9, oferece um atalho. Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Aí a guerra se mostra nua. Não se trata de pão apenas. Nem de proteção apenas. Trata-se de adoração. Quem ocupa o centro? Quem define o caminho? Quem recebe a reverência final? Jesus responde em Mateus 4, versículo 10, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o deixa, e anjos vêm e o servem. Aqui está o contraste com o dragão de Apocalipse 12. O dragão quer trono, quer culto, quer autoridade. Mas o filho não cede 1 centímetro. E porque não cede no deserto,
pode sustentar no deserto todos os que são dele. Porque ele venceu a tentação, seu povo não luta rumo a uma vitória incerta, luta a partir da vitória do rei. Agora tudo começa a convergir. A mulher em Apocalipse 12 sofre dores de parto. Israel geme séculos sob espera, invasão, promessa e disciplina. Maria carrega o Cristo em seu ventre sob risco real. O filho nasce e o dragão tenta destruí-lo por meio de Herodes. O menino preservado cresce, resiste ao diabo no deserto, caminha em obediência perfeita, vai à cruz, derrama sangue e sobe ao trono. O acusador é expulso. E então o dragão, frustrado por não tocar o filho entronizado, muda o foco da fúria. Em Apocalipse 12, versículo 13, quando se vê lançado à terra, ele persegue a mulher que dera à luz o menino. Em seguida, nos versículos 15 e 16, lança da boca água como rio para arrastá-la, mas a terra ajuda a mulher. O inferno muda de estratégia, mas não abandona a perseguição. Se não pode destruir Cristo, tenta esmagar o povo de Cristo. E então chegamos ao golpe final da revelação. Em Apocalipse 12, versículo 17, o dragão irado vai guerrear contra o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aqui a visão pousa sobre nós. Não mais apenas sobre Jacó. Não mais apenas sobre Belém. Não mais apenas sobre Maria. Sobre nós. Sobre a igreja fiel. Sobre cada discípulo que guarda a palavra e não nega o nome de Jesus. Se você pertence a Cristo, você vive dentro desta guerra. Isso não significa viver em pânico. Significa finalmente entender por que a fidelidade encontra resistência, por que a pureza é atacada, por que a verdade irrita o sistema, por que a acusação cresce quando você decide obedecer. Talvez você esteja no ponto da mulher em dores. Você sente que existe uma promessa de Deus pressionando por dentro, mas tudo ao redor parece hostil. Talvez você esteja no ponto de José, tendo de obedecer no escuro sem receber o mapa inteiro. Talvez você esteja no ponto da mãe de Moisés, segurando algo precioso e perguntando como proteger o que Deus colocou em suas mãos. Talvez você esteja no deserto, pensando que a aridez é abandono, quando na verdade Apocalipse 12, versículo 6, diz que existe um lugar preparado por Deus para sustento. O deserto não prova que Deus o deixou. Muitas vezes, o deserto prova que Deus o escondeu do alcance pleno do dragão e está formando em você uma dependência que o palácio nunca ensinaria. E talvez o seu maior combate hoje seja a acusação. A voz que diz que você falhou demais, que sua história o desqualifica, que sua fraqueza o define, que o seu passado tem a palavra final. Mas Apocalipse 12, versículos 10 e 11, responde com fogo manso e invencível. O acusador foi lançado fora, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Isso significa que sua paz não depende de você argumentar melhor do que o diabo. Sua paz depende do sangue falar melhor do que sua culpa. O sangue de Jesus não apenas perdoa pecados abstratos. Ele cala a voz que tenta reabrir no tribunal o que o Cordeiro já resolveu na cruz. Por isso João 16, versículo 33, só como âncora no meio da guerra, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não promete ausência de conflito. Ele promete superioridade sobre o conflito. Ele não diz que o dragão não perseguirá. Ele diz, em essência, que a perseguição não definirá o fim. E Efésios 6, versículos 10 a 18, nos chama a vestir toda a armadura de Deus. Verdade na cintura. Justiça como couraça. Evangelho da paz nos pés. Escudo da fé. Capacete da salvação. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso não é fantasia religiosa. Isso é linguagem de permanência para quem entendeu que a guerra é real, mas o trono é mais real ainda. Então aqui está o veredito espiritual. A mulher de Apocalipse 12 não é um enigma feito para nos distrair. Ela é o retrato da linha da promessa de Deus atravessando a história, desde Israel, culminando em Maria no nascimento do Messias e alcançando o povo fiel que sustenta o testemunho de Jesus até o fim. O dragão odeia essa mulher porque ele odeia tudo o que Deus escolhe para trazer vida, redenção, governo justo e glória ao nome do Filho. E a razão de sua fúria é também a razão de sua derrota. Ele sabe que não pode impedir o decreto de Deus. Pode ferir. Pode perseguir. Pode acusar. Pode tentar arrastar estrelas. Pode agitar rios. Mas não pode devorar o Cristo. Não pode desentronizar o Cordeiro.
Não pode arrancar das mãos do Pai aqueles que pertencem ao Filho. E aqui está o espelho. Essa história antiga é a sua história hoje se você está em Cristo. Quando você se levanta para orar, para ser santo, para perdoar, para discipular seus filhos, para permanecer puro no mundo impuro, para não negociar a verdade, para gerar algo de Deus que ainda não foi visto, o dragão reage. Não porque você seja o centro, mas porque Cristo em você é a ameaça ao reino das trevas. Talvez a pressão que você sente não seja sinal de fracasso. Talvez seja sinal de que existe nascimento espiritual acontecendo. Talvez o inferno esteja reagindo porque algo de Deus está amadurecendo em sua vida, em sua casa, em seu chamado, em sua mente renovada, em seu testemunho restaurado. Mas ouça com clareza, você não vence se tornando obcecado pelo dragão. Você vence fixando os olhos no Cordeiro. Você não vence por paranoia apocalíptica. Você vence por fidelidade simples, profunda e diária. Palavra no coração. Oração sincera. Comunhão com o povo de Deus. Testemunho sem vergonha. Santidade sem performance. Identidade sem negociação. Porque Ele te amou primeiro, você pode permanecer. Porque Ele derramou sangue por você, você pode rejeitar a acusação. Porque Ele reina, você pode atravessar o deserto sem chamar provisão de abandono. Porque Ele venceu, você não precisa se curvar ao medo. Então eu quero te convidar não a um gesto vazio, mas a uma resposta. Se esta palavra acendeu em você a consciência de que a sua luta tem um contexto espiritual, e de que sua vitória não está na sua força, mas no sangue do Cordeiro, então faça dessa consciência uma oração agora mesmo. Não uma oração decorada. Uma oração verdadeira. Diga ao Senhor onde a acusação está tentando te esmagar. Diga onde o medo de Herodes ainda te persegue. Diga em que área você se sente no deserto. Diga o que parece frágil demais em suas mãos, como o cesto de uma mãe à margem do rio. E então entregue. Entregue ao Deus que guarda mulheres em fuga, meninos ameaçados, famílias no escuro, profetas no exílio e discípulos cercados. Entregue ao Deus que transforma deserto em abrigo e cruz em trono. Se você quiser, ore assim no íntimo. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes senti a guerra sem entender a história. Hoje eu vejo que o acusador é real, mas o teu sangue é maior. Eu vejo que o dragão se enfurece, mas tu reinas. Guarda meu coração no deserto. Fortalece minha casa no tempo de pressão. Faz nascer o que tu colocaste em mim e não permitas que o medo mate o que a tua graça concebeu. Ensina-me a vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Faz de mim parte fiel da descendência da mulher, alguém que guarda os mandamentos de Deus e se mantém firme no testemunho de Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, permaneça perto da palavra. Volte a Apocalipse 12, versículos 1 a 17, e leia devagar. Leia Gênesis 3, versículo 15. Leia Lucas 1, versículos 30 a 33. Leia Mateus 2. Leia Êxodo 1 e 2. Leia Efésios 6. Deixe a Escritura costurar em você essa certeza. Sua vida em Cristo não está solta no caos. Ela está inserida numa história de redenção que o dragão não consegue interromper. No fim, a mulher permanece, o filho reina, o acusador cai, e os santos vencem pelo sangue. Essa é a verdade. Essa é a nossa esperança. Essa é a palavra pura.